pergunta aqui, que é como atuar, do Wallace Gomes, como atuar com a falta crônica de armazéns e a frota altamente concentrada no modal rodoviário, que está envelhecido e espremido por fretes cada vez menos remunerativos? Bom, acho que a questão da armazenagem, ela transfere para a cadeia de movimentação, né, para as próximas etapas da cadeia de suprimentos, uma pressão muito grande, porque eu não consigo, né, as coisas são descompassadas, né, eu tenho uma capacidade de colheita e de plantio extremamente superior à capacidade de movimentação e exportação ou de consumo dessas commodities, né, então a partir do momento que eu tenho uma grande capacidade de colheita e não movimento a contento, associado ao fato de que eu sou pego também, o setor portuário todo não se movimenta as commodities no Brasil quando está chovendo, né? Fevereiro e março estão os picos de colheita de safra de soja, né? São meses chuvosos em Paranaguá, em Santos, em Vitória, em outros portos. Então acaba com que você transfere toda a pressão para o transporte e para a logística e você precisa da infraestrutura rodando a 110%, que nem sempre está no seu controle. Então a falta de armazenagem traz a gente para uma pressão muito grande de movimentação. Você vê filas de navios, né, com 30, 40, 50, a gente tem casos esse ano de 80 dias navios esperando, né. Não é só uma questão de armazenagem, tem uma questão, né, muito mais ampla por trás disso, mas esse é o efeito da armazenagem no transporte. Você tem, obviamente, também um efeito da armazenagem na rentabilidade do produtor, que às vezes é compelido a vender porque ele não tem onde pôr o grão, né. O Brasil é um país de 2 safras, você tem uma safra de verão, uma safra de inverno. O produtor que faz soja, depois ele pode fazer milho no meio do ano. Então, automaticamente, ele é compelido a fazer a venda dessa commodity para gerar esse espaço para ele. Então, você afeta o bolso do produtor e você afeta o bolso de quem está transportando essa mercadoria, porque tem que submeter a frete muito mais altos, às vezes até sem a necessidade iminente disso, porque você simplesmente não tem onde colocar. E aí você vai enchendo tudo que você tem de possibilidade. A gente fala que em pico de safra, caminhão vira armazém. Isso é uma grande realidade, né? E aí o que você faz? Você faz uma necessidade de aumento de frota. Então você vai alargando aquela frota para atender os picos, porém nos vales aquela frota fica ociosa, e aí comprime margem, né? Aquele caminhão que deveria produzir 4, 5, 6 viagens, dependendo da distância que ele vai percorrer, ele faz 2. Então a rentabilidade do ativo fica completamente comprometida. Quando você olha um cenário de juros na casa do que a gente olha hoje, é muito caro ter um caminhão. Para onde vai isso? Frete. De novo. Então a gente tem toda essa conjuntura de pano de fundo que faz com que a armazenagem mais o transporte fiquem extremamente pressionados, ainda mais quando a gente faz aquela interpolação das curvas, né? Você tem mais produção do que capacidade de movimentação. Acho que esse é um pouco do efeito que a gente vive, respondendo a pergunta do Wallace. Tem mais uma pergunta, Elisângela, da Lilian, nesse mesmo sentido. Ela pergunta se a capacidade de estocagem é considerada dentro da problemática da infraestrutura. E a gente sabe hoje que é um dos principais gargalos do setor. Certamente. E falando nisso, Isadora, este ano nós lançamos um estudo específico sobre armazenagem, o diagnóstico da armazenagem no Brasil. Nós recebemos respostas de 1.065 produtores do Brasil todo. Essa amostra, ela exigia que nos estados onde houvesse a maior produção tivesse mais respostas, então consolida a metodologia que foi utilizada. E o que demonstrou essa pesquisa? Primeiro, que a gente já sabia, a armazenagem ela é deficitária. Desde 2010, a produção ela fica cada vez mais distante da possibilidade de armazenar. E quando a gente fala em armazenagem dentro da propriedade, dentro da fazenda, essa situação é pior ainda. Nos Estados Unidos, 54% dos produtores norte-americanos têm armazém dentro da propriedade. No Brasil, 15%. Então, isso prejudica muito. Como colocado aqui, isso impede que o produtor ele tenha uma janela de oportunidades. Ele tem que colher aquele produto lá, aquela produção que foi suada, ele dedicou esforço ali, e imediatamente se desfazer dela. Na mesma hora que ele colhe, ele tem que colocar num caminhão e despachar. Então, isso faz com que nesse momento em que é o pico da safra, em que há uma demanda muito maior do que a oferta de caminhões no Brasil, ele pague um frete altíssimo. Ele não pode esperar aquele momento em que, tendo o estoque dentro da propriedade, ele pode decidir, não,
Daqui a 3 meses, quando a oferta for menor quando a demanda for menor e a oferta de caminhões maior, o que faz com que o frete caia, eu vou lá e despacho o meu produto. Ele não pode fazer isso. E ele também não pode esperar, ele não tem a possibilidade de esperar vender o seu produto quando o preço da sua commodity está mais alto. Então, isso traz prejuízo. E quando a gente perguntou para o produtor, por que você não tem armazém dentro da fazenda? Obviamente que uma das questões está relacionada com o custo, com as linhas de crédito. Então, eles precisam de linhas de créditos mais atrativas. Outra questão está relacionada com a falta de mão de obra que foi colocada aqui hoje de manhã, de mão de obra especializada para gestionar essa estrutura dentro da fazenda. Porque o negócio do produtor é plantar, não é cuidar de armazém, que é super complexa essa atividade. Entre outros fatores que eles relataram também. Então, é necessário uma política pública para resolver essa questão, porque esse déficit tem aumentado a cada ano mais ainda. Eu queria encerrar e extrapolando só um pouquinho aqui do nosso tempo. Você comentou a questão, Elisângela, da seca no norte, que atrapalha